Constituída em 1995, só na semana passada, a Comissão de Mortos e Desaparecidos fez a primeira audiência pública em Marabá, onde teve a guerrilha do Araguaia, lá, o grande embate entre guerrilheiros e forças armadas lá. A procuradora Eugênia Gonzaga estava lá conduzindo esses trabalhos. Por que demorou tanto tempo para essa audiência? A Comissão sobre Mortes ela foi instituída em 95 e nesse período os mortos e desaparecidos políticos eles não eram oficialmente reconhecidos como mortos, como vítimas da ditadura. Então, por exemplo, pessoas que haviam desaparecido no Araguaia e em outros conflitos, a família não tinha sequer um atestado de óbito, as esposas não poderiam se casar novamente, então era uma situação absurda. Elas também não tinham documentos para entrar na justiça, para fazer aquilo que os advogados chamam de processos de reconhecimento de ausência. E também não seria justo entregar para cada família seguir o seu destino individual na justiça. Então houve essa grande vitória em 1995, que foi a Lei 9.140, que já trouxe no seu anexo uma lista de mais de 100 vítimas e criou-se a comissão para analisar cada um dos casos que chegassem para dizer se eram ou não vítimas da ditadura. Essas pessoas que fossem assim reconhecidas, as famílias seriam indenizadas e teriam seu atestado de óbito. Então essa comissão ela se fixou nessa sua finalidade, mas essa finalidade não era única. Havia também a necessidade de envidar esforços para a localização dos corpos. E esse segundo objetivo da comissão acabou sendo deixado no segundo plano, porque é muito difícil, é custoso, a comissão não tinha orçamento próprio e isso se perdurou ao longo das décadas. E esse encontro em Marabá, como é que foi feito o trabalho prévio lá para... Marabá tem uma peculiaridade em relação à busca de corpos em todo o Brasil. Marabá, as famílias já entraram no início dos anos 2000 no Poder Judiciário pedindo para condenar a União, o governo federal, a fazer essas buscas. O governo foi condenado e em acréscimo a isso, o governo também foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, também em relação a vítimas do Araguaia, a fazer essa busca. Então, desde 2010, o governo brasileiro está condenado por decisão judicial a fazer essas buscas. E, ao ser condenado a fazer essas buscas, ele não entregou essa função para a Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos. Imagine só, cria uma comissão para fazer as buscas, justamente porque os familiares querem ter o controle de tudo isso, querem ter autoridade sobre esse tema. O Brasil não dá condições para a comissão fazer, não dá orçamento. E quando o Brasil é condenado, ao invés de dar estrutura para a comissão fazer essa busca, ele constituiu outro grupo para fazer essas buscas no Araguaia. Esse grupo quem é? Esse grupo, no primeiro momento, era o Grupo de Trabalho Tocantins, era o governo Lula, que chegou para o então ministro da Defesa, Nelson Jobim, e falou: Nelson, resolve isso para mim. E foi criado o Grupo de Trabalho Tocantins dentro do Ministério da Defesa. Houve uma reação muito forte das famílias, do Ministério Público Federal. Na época, eu acompanhava o tema como procuradora da República, cheguei a assinar recomendações, manifestações, dizendo que essa forma de cumprir a decisão subtraía as funções da Comissão sobre Mortes e Desaparecidos Políticos, mas o entendimento que vigorou é que a comissão tem essa atribuição de fazer as buscas, mas não é uma atribuição exclusiva. Então, se esses grupos de trabalho, Grupo de Trabalho Tocantins, que depois foi substituído pelos chamados Grupos de Trabalho Araguaia, se o governo havia criado esses grupos, a comissão poderia acompanhar esses trabalhos. Desde então, desde 2010, a comissão vem exercendo um papel apenas de observadora em relação a esses trabalhos. Esses grupos construídos por militares? Num primeiro momento foram só militares, depois com reclamações na justiça de familiares do Ministério Público, de ONGs internacionais, esse grupo passou a ser composto por órgãos de diversas origens. A última composição do grupo, ela tem, agora ele passou a se chamar Grupo de Trabalho Araguaia, ele é composto por representantes do Ministério da Defesa, do Ministério da Justiça e da anterior Secretaria de Direitos Humanos, que agora, com a troca de governo em maio de 2016, foi extinta e ficou então apenas Ministério da Justiça e Ministério da Defesa. Porém,
Com a troca de governo, esse grupo de trabalho não foi reconstituído. A portaria que criava esse grupo para o ano passado venceu bem durante a troca de governo e foi editada nova portaria no final do governo Dilma, e o governo atual ainda não validou essa portaria e não nomeou seus integrantes. De modo que durante o ano todo de 2016 não houve nenhuma atividade desse grupo, porque o grupo não existe. Então a comissão já queria, desde que nós assumimos a presidência, desde 2014, depois 2015, quando finalmente a comissão foi inteira nomeada, porque ela também ficou desmobilizada por muito tempo. Quando eu assumi, dos 7 membros, apenas 3 estavam nomeados. Essa recomposição da comissão aconteceu só em setembro de 2015 e desde então a comissão quer entrar mais ativamente nessas buscas relacionadas ao Araguaia, mas nunca tomou a frente em relação ao grupo de trabalho Araguaia. Mas com a desmobilização desse grupo, nós entendemos que não poderíamos mais ficar nesse papel passivo. Nós tínhamos que tomar a frente e entendemos que uma primeira providência era ouvir a população local. E deu para levantar muita informação relevante? Olha, muita informação relevante. Não podemos dizer que são informações totalmente novas, né? Uma denúncia muito frequente era de ex-mateiros, ex-soldados, pessoas que colaboraram de certo modo com os enterros dos corpos, com o desaparecimento dos corpos, e eles vinham relatando essas histórias. Novidade nesses depoimentos acabou sendo pouca novidade. Acontece que eles dão detalhes que nós achamos que merecem uma investigação maior. Então, por exemplo, todos sabem que em determinado local em Xambioá funcionava a base de Xambioá. Essa base já foi inteira vasculhada pelo grupo de trabalho Araguaia. O grupo de trabalho entende que não tem nada mais a ser cavado nessa base. Com base nos depoimentos que nós tivemos lá, eles insistem que os locais corretos ainda não foram escavados. Olha. Então, a gente acha que vale a pena dar credibilidade para essas informações, ir até lá com essas pessoas e continuar aprofundando nessas pesquisas. Os mateiros foram cúmplices ou foram vítimas dessa situação? Essa é a grande questão. Eles nunca foram indenizados pela Comissão de Anistia, apesar de eles terem feito pedidos nesse sentido. Por quê? Porque eles se consideram vítimas do Exército, vítimas da ditadura, mas a lei que indeniza hoje no Brasil as vítimas da ditadura exige que sejam militantes políticos, pessoas que trabalharam para derrubar o governo vigente. Essas pessoas, ali a gente pode encontrar de tudo. Só que em sua maioria eles eram camponeses, pessoas da população local que foram praticamente obrigados a colaborar com o exército. Obrigados mesmo, porque eles eram torturados, eles eram tirados de suas casas e eles não tinham opção, porque para você ter uma ideia, na segunda operação do exército na região foram mais de 5.000 soldados para uma região de 6.000 quilômetros quadrados, para 5 ou 6 municípios pequenos. E para poder ter acesso aos guerrilheiros, a estratégia admitida, a Comissão Nacional da Verdade reconhece isso, foi aquilo que o Exército chamou de anular os apoios. Anular os apoios era simplesmente tolher, prender os chefes de família, queimar as roças dos agricultores. Foi utilizado até napalm nessa segunda operação para poder... E nem assim conseguiu indenização? Até hoje, muito poucos, porque infelizmente existe esse entendimento. Eu acho que é hora de tentar reverter isso com a atual comissão de anistia ou até eles entrarem com ações autônomas, porque se a lei de anistia limita a anistia com base na lei a pessoas que lutaram contra a ditadura, o fato é certo, eles foram vítimas, ainda que não tenham sido militantes políticos. O que aconteceu com a região depois dos embates, do ponto de vista fundiário, do ponto de vista da situação dos camponeses? O pano de fundo da região é sempre o conflito, a desigualdade social. Toda a região ali, ela é praticamente de terra devolutas, indígenas, poceiros, e o INCRA, que era o órgão na época que deveria fazer esses loteamentos, essa reforma agrária, sempre foi um órgão, na época, muito omisso
né? Então havia sempre uma reclamação em relação a esse reconhecimento dos pequenos, dos pobres sobre a sua terra. E havia já os grandes poceiros que cooptavam a polícia local, né? De acordo com os relatos, a polícia do Pará já era muito corrupta e voltada para esses poceiros maiores, né? Esses grileiros de grande quantidade de terra. Então essa região, por ser muito afastada, por ser muito carente, por ter sido esquecida realmente pelos órgãos oficiais, ela foi escolhida a dedo pelos guerrilheiros. Quem eram os guerrilheiros? Eram professores, eram médicos, eram farmacêuticos, eram pessoas que foram para lá já com esse intuito de agradar essa população, de acolher, de trazer essa população para o seu lado. E eles foram muito bem sucedidos nisso, porque eles viveram lá pelo menos 3 ou 4 anos e eles realmente fizeram uma rede de apoio entre os agricultores. Eles ensinavam a plantar. Eles ficaram quanto tempo antes do exército chegar lá? Dizem que eles começaram a chegar na região em torno de 67 e oficialmente a guerrilha foi descoberta em 72. Eles tiveram tempo então. Sim, e depois de 69, e até 69 eram poucos os guerrilheiros lá, mas depois de 69, com o AI-5, muita gente fugiu das cidades para ir para o campo, para o Araguaia. Então, e a população gostava deles, eles eram queridos, porque eles trouxeram esperança, eles ensinavam a plantar, eles trabalhavam juntos. E é por isso que a primeira operação do Exército, em 72, foi totalmente fracassada. Por quê? Porque a população não colaborou e, ao contrário, a população ajudava os guerrilheiros. Então, nessa primeira operação, teve apenas algumas prisões, umas meia dúzia de prisões, o Zé Genuíno está entre essas prisões, e teve uma morte, mas do Exército. Os guerrilheiros conseguiram matar a pessoa que chama Cabo Rosa, muito conhecido. E isso, então, insuflou demais a estratégia, né, da repressão, e as outras operações foram cruéis. Mas depois, né, respondendo a sua pergunta, a região ficou arrasada. Né? Então, de 74 em diante, a região ficou totalmente perdida, o que estimulou poceiros de outros locais a irem para lá. E poceiros que, de certa forma, tinham contatos com as pessoas eminentes de lá, né? Por exemplo, Curió ficou responsável pela administração de Serra Pelada, né? E vários doutores, né? Os oficiais que participaram dessas últimas fases da guerrilha receberam em doação terras, prédios e grileiros. Então, o que a população local diz é que já havia uma situação conflituosa de desigualdade social, de disputa por terras, uma insatisfação dos pequenos em relação ao INCRA, um certo favorecimento. Depois da guerrilha, entendeu-se que a estratégia para combater o pequeno, o pobre, era a estratégia da pistolagem. Então dizem que depois da guerrilha do Araguaia, a região ficou assim extremamente violenta. E os camponeses, apesar de terem sofrido muitas baixas, centenas deles foram presos, várias pessoas foram torturadas, eles queriam reagir também, eles achavam que eles também deveriam reagir. Então, a partir de 74, tem vários conflitos locais, sendo uma das mais conhecidas a chamada Guerra dos Perdidos, que foram pequenos poceiros pegando em armas contra os grandes poceiros e o exército. Está registrado na historiografia brasileira? Tem na internet. Tem na internet. Se a gente vai perguntar, Perdidos era um município e Guerra dos Perdidos tem a ver, porque esse era um dos municípios da região. Mas é muito pouco registrado. Até a guerrilha do Araguaia não é registrada nos livros oficiais. E o que a comissão pretende para recuperar a história? Então, a justiça de transição, que é o tema que a gente trabalha, né? O que ela é? As medidas necessárias para você fazer uma transição entre um regime ditatorial para um regime democrático. Ela envolve indenizações, né? Então, no Brasil, a parte de indenizações foi muito bem feita, mas apenas para os militantes políticos. E nós achamos que essa população ela também merece um olhar. Essa indenização não precisa ser apenas individual, pagar uma outra pessoa. Ela pode ser coletiva. Então, eu acho que tem que ser identificado o que é que poderia favorecer essa região. Um plano de desenvolvimento. Claro, como uma forma de uma indenização coletiva, porque a região ficou realmente arrasada depois de tudo isso.
fora uma indenização coletiva, tem as medidas de memória e verdade, né? Isso que você perguntou. Quem sabe disso? Quase ninguém sabe nem da guerrilha do Araguaia. Eu estive lá pela primeira vez semana passada. Peguei um guia no hotel que fala sobre Marabá. Traz toda a história. Não fala nada da guerrilha. Então, isso precisa ser plantado, precisa ser melhor trabalhado. Agora, não dá para a comissão fazer tudo isso sozinha. Então, nossa intenção é fazer convênios com as universidades locais, com as escolas, para poder trabalhar esse aspecto da memória. E quais os planos da comissão para o próximo ano? Bem, a comissão, desde que eu assumi em 2014, ela estabeleceu como prioridade a questão das ossadas de perus, porque essas ossadas estavam exumadas desde 1990 e finalmente, apenas em 2013, 2014, é que os órgãos oficiais, prefeitura, governo federal, conseguiram fazer um convênio com a Unifesp e trabalhar na análise de caixa por caixa. São 1.049 caixas de ossadas. E a comissão é que coordena esses trabalhos. Então, eu digo que 2014, 2015, agora 2016, foram os anos de resolver essa questão de perus. Já tem a maioria das caixas analisadas, em torno de 600, e agora já foi também feito o acordo, o convênio com o laboratório no exterior para fazer os exames de DNA. Tudo isso é muito custoso, muito caro, e finalmente a comissão teve alguma estrutura e orçamento para fazer isso, só perus. E agora, em 2016, nós conseguimos abrir caminhos para que a comissão tivesse orçamento para poder abrir outras frentes. E nós estabelecemos agora que a prioridade é Araguaia. Então, 2017, a partir dessa audiência pública, nós pretendemos estabelecer os convênios necessários na região para voltar a ouvir pessoas, ouvir as famílias de acordo com o protocolo internacional de abordagem de desaparecidos políticos ou de desaparecidos, porque não é simplesmente um tema de chegar e conversar com a família. Você tem que ter toda uma tecnologia, um cuidado nessa abordagem, né? Tem que fazer a coleta de DNA dessas pessoas, porque o banco de DNA dessas ossadas do Araguaia não está completo. Já tem algumas ossadas coletadas por esses grupos de trabalho anterior que precisam ser aprofundados esses exames, dar prosseguimento nas investigações e atuar na região para medidas de memória e verdade, se possível com desapropriação de imóveis, como por exemplo a Casa Azul, que eu visitei, continua até hoje lá como era. Por exemplo? Era um local de prisão. A fachada era de um prédio do DNR, mas todo mundo sabia que o DNR não usava. Eram oficiais do Exército que tinham lá uma base clandestina, porque não era reconhecida como base, e de acordo com os relatos, todo mundo que era capturado vivo era levado para lá, porque muitos guerrilheiros eram mortos já na selva. E esses que eram levados para lá eram torturados, e até conseguir tirar deles alguma informação. Há relatos de que teria pessoas ainda enterradas lá, e nós fomos lá, ainda tem cômodos com grade, a casa só foi pintada de verde, mas parece que assim, continua bastante idêntica. Então acho que seria muito interessante conseguir também uma desapropriação de imóveis desse tipo.